Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, comentaremos sobre mais um grande mistério relevante, emblemático e fascinante das comunidades iniciáticas mais antigas. A régua de 24 polegadas. Afinal de contas, quais são os mistérios, as lendas, os significados desse instrumento tão poderoso para as comunidades ancestrais? Vamos lá! Nas instituições iniciáticas como a maçonaria, é comum dizer que um dos instrumentos de trabalho dos neófitos e depois aprendizes, aqueles que estão começando as atividades ali nessa comunidade, é a régua de 24 polegadas. Então, esse novo integrante da comunidade maçônica ou iniciática utilizava a régua para medir os blocos de pedra, de rochas ou tijolos que eram usados nas construções dos templos, castelos, catedrais. Isso lá nos tempos muito antigos, no Egito, Mesopotâmia, lá no tempo do Salomão. Não existe mais nada disso atualmente, claro. Meus caros, estivemos fora por alguns dias, talvez 15 dias ou mais, devido a uma viagem de férias muito breve, mas agora voltamos com muita força e vigor aos nossos trabalhos. E peço a vocês que desde já se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e também compartilhem esse conteúdo no futuro, porque assim você estará ajudando a divulgar os valores, as virtudes e as verdades sobre as entidades iniciáticas mais ancestrais. Muito obrigado! Na segunda viagem ou segunda fase, por exemplo, podemos supor que a régua 24 polegadas diz respeito à questão do tempo. No caso, do nosso tempo subjetivo como pessoa, ser humano, em relação às horas do dia. 24 polegadas seriam então as 24 horas do dia, que no caso você deve dividir, por exemplo, em 3 períodos de 8 horas. De trabalho efetivo, o segundo, de lazer, que deve talvez ser utilizado para solidariedade, fraternidade, talvez até caridade, e um terceiro período de sono, quando você está ali descansando. 8 horas vezes 3, 24, distribuídas durante o período de um dia. Então a mensagem seria algo do tipo: aproveite muito bem o tempo do seu dia. As 24 polegadas também podem dizer respeito a 2 períodos de 12 horas. Da meia-noite ao meio-dia seria o período da luz. E do meio-dia à meia-noite seria o período da escuridão, algo desse tipo. Então a lição que fica é: as 24 polegadas dizem respeito então aos 2 períodos do dia. Do olhar mais para o mundo material, concreto, da natureza do dia a dia, e também o seu olhar um pouco mais espiritualizado, abstrativo, em relação às questões, os mistérios da noite, do setentrião, da lua, da espiritualidade. A nossa quarta viagem, para compreender as 24 polegadas da régua, faz referência não só ao tempo do dia, seja 12 horas e 12 horas, ou os 3 momentos ali que nós temos na nossa vida cotidiana, e sim em relação à nossa própria vida física, no seu período completo ali de existência. Dessa forma, 24 polegadas seriam os 3 momentos da nossa vida. Até os 24 anos, você tem a fase da força da vida, da juventude, você está ali construindo o seu projeto arquitetônico. Até os 48 anos, você tem a fase da beleza, quando se estabelece essa estratégia, você vai ali nesse momento realmente construir a sua existência. E dos 48 até os 72 seria o momento da sabedoria, o tempo de você transmitir toda essa sua bagagem, essas suas instruções, lições para as outras pessoas, para o mundo, e também estabelecer uma conexão mais efetiva com o divino, com o sagrado.
Três momentos, então, até 24, até 48, até 72, estão muito bem representados ali na régua de 24 polegadas. Ela representa, então, a sua vida. Se você falar, não, eu sou uma pessoa religiosa, gostaria de compreender um pouco também da relação das religiões com a régua de 24 polegadas. Ok. Temos, por exemplo, se você pegar no viés cristão e judaico, 24 polegadas podem representar justamente aquela simbiose, as duas grandes numerologias relativas aos 12 apóstolos junto às 12 tribos de Israel. O cânone judeu também, o Taquilá, é formado por 24 livros, que também compõem o Antigo Testamento cristão. No hinduísmo, temos ali a roda da vida do Dharma, que tem 24 raios. Esse simbolismo do Dharma é muito bem conhecido por todos os iniciados e também por quem assistiu àquela série muito famosa, Lost. E temos também, pelas tradições religiosas chinesas, os 24 ciclos do ano solar. Pela numerologia, consideramos que o número 24 tem muita força e diversos significados. O número 2 é aquele número dos contrastes, dos opostos, 1 e 1, uma face contra a outra ou olhando cada uma para o princípio e o fim, como o deus Janua ou a águia bicéfala. Número 4, os 4 elementos que compõem a existência na tradição antiga, os 4 pontos da base da pirâmide perfeita, o número quadrangular ideal. E sabemos que o número 24 também ele é formado pela multiplicação dos 4 primeiros números, que tem muito a ver, em algumas tradições antigas, com os primeiros números estudados pelos novos aprendizes. 1, 2, 3, 4. Você multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, você tem exatamente 24. E agora, meus amigos, vamos analisar o significado da régua de 24 polegadas de acordo com o simbolismo mais ancestral. Sabemos que uma polegada é uma medida mais ou menos de 2,54 centímetros. Se você multiplicar 24 por 2,54, você vai ter uma medida aproximada de 61 centímetros. O que isso significa ou representa? Absolutamente nada em termos do simbolismo matemático, geométrico. E se pensarmos em relação às medidas, mensurações do corpo do homem vitruviano, temos que considerar uma outra hipótese deveras inquietante e fascinante. Na época em que as comunidades iniciáticas estavam germinando, florescendo, o dedo médio era considerado também uma medida chamada de dedo, mais ou menos 1,85, 1,90 centímetros. Se você multiplicar a medida do dedo de 1,85 por 24, você tem mais ou menos 44,4 centímetros. Esse valor refere-se, por coincidência exatamente, ao cúbito ou côvado, que era a medida mais usada, por exemplo, ali no Egito Antigo, que é a distância entre o extremo do dedo médio até o extremo do cotovelo. Essa medida do cúbito ou côvado, que seria um braço mais ou menos, gera 44,4 a 45,7 centímetros. Será que quando você fala régua de 24 polegadas, isso na tradição antiga, não estaria sendo feita referência a uma régua, então, uma medida de 24 dedos? Nessa hipótese, então, a referência de 24 polegadas, que deveria ser 24 dedos, está na imagem ou na figura, no simbolismo do braço, dos dois braços, então. Então, voltando agora na primeira viagem, se o instrumento de trabalho do aprendiz de régua de 24 polegadas ou 24 dedos, significa que o aprendiz é aquele que põe a mão na massa, que trabalha efetivamente, com muita força, vigor, tem que elaborar a obra com sua disposição, sua saúde. Ele ainda não realiza o seu trabalho de acordo, por exemplo, com o seu coração, com suas emoções, com o seu peito, que seria um outro grau. E também não faz seu trabalho, a sua referência ali de atuação, com a questão da sua consciência ainda, com a sua sabedoria, seria ali já do âmbito dos mestres construtores. Concluímos que pelo simbolismo iniciático ancestral, a régua de 24 polegadas é a representação dos braços dos novos obreiros que realizam
a parte física efetiva do projeto arquitetônico de construção de um mundo mais fraterno, harmônico e feliz. Após essas 7 viagens, fica a seu critério decidir, pensar, refletir qual é aquela que faz mais sentido para você. De qualquer modo, não se esqueça dos 3 pontinhos ou da tríade sagrada aqui do nosso espaço. Se inscreva em nosso canal, dê um like no vídeo e também compartilhe esse conteúdo no futuro. Muito obrigado pela sua atenção, grande abraço!